Muitas pessoas acabam me perguntando sobre a questão das vendas diretas e as vendas indiretas. As vendas diretas são aquelas que você vende direto para o seu consumidor, você vende direto dentro de uma plataforma, ou de uma negociação, ou de uma carteira, onde os clientes eles são atendidos diretamente por você. Existem muitas controvérsias, muitas empresas elas discutem com os fabricantes, né, por conta dessa venda direta aos clientes deles, né? Então, quando você vende direto à pessoa ou ao consumidor, você está criando uma forma de concorrência, de repente, com clientes seus que são distribuidores. No segmento, por exemplo, que eu atuo, né? Vamos falar do que eu atuo há muitos anos já, que é o alumínio. Nós temos os distribuidores e temos clientes de vários segmentos de mercado. Quando a gente tem clientes de vários segmentos de mercado, você começa a desenvolver determinadas indústrias e essas indústrias elas acabam comprando um produto específico para a linha de produção dela. E o que quer dizer isso? Como é que funciona isso, né? Na verdade, nós temos representantes, eu tenho vários representantes espalhados pelo Brasil, e esses representantes, eu tenho, quando eu falo eu tenho, é porque eu gosto demais da empresa que eu trabalho e gerencio, então eu posso utilizá-la como uma pessoa no primeiro eu. Então eu tenho porque são várias representantes que atuam e trabalham efetivamente para a empresa que eu trabalho e que eu gerencio. Então, me sinto confortável. Mas os clientes são da empresa, como eu sempre falo, eu já volto já no cliente direto. Muitos representantes que nos procuram para fazer trabalhos conosco, tal, né, em determinadas áreas, em várias áreas de atuação e no Brasil inteiro. E aí eles chegam e falam assim: ah, eu tenho o meu cliente, o meu cliente tal, o meu cliente que compra. Gente, eu entendo que é igual eu estou falando da minha empresa, né? Então, assim, o cliente não é dele, o cliente é da empresa que ele trabalhou um dia, que ele representou, que ele vendeu, e aí ele vai verificar se a empresa onde ele está querendo entrar, que no caso a empresa que eu trabalho, vai ter condições de atender o cliente que ele já atuava. Então, quando ele atende a esse cliente de uma forma eficaz, o cliente realmente vê que nós temos condições de atendê-lo, aí sim as coisas podem, esse cliente vai voltar a ser um cliente dele, um cliente nosso, um cliente da empresa. Então, tudo isso tem que fazer com que valha a pena para o cliente, de repente, trocar a empresa que ele já vem trabalhando há muitos anos e ele vai te dar a oportunidade de fazer um negócio com ele, né? Então, é uma coisa muito interessante. Com relação vamos voltar ao nosso cliente direto. Então, quando você trabalha, quando a gente trabalha buscando mercados em determinados segmentos de mercado, no caso, segmento de construção civil, transporte, bens de consumo, de eletricidade, enfim, seja lá onde o seu produto entrar, onde o produto entra, nós temos condições de desenvolver esse cliente direto de uma forma, por quê? Porque nós temos uma capacidade fabril de atender a esse cliente. Ah, mas um distribuidor não pode atendê-lo? Sim, pode, porque por isso distribuidores que compram produtos nossos também se tornam nossos concorrentes. Esse mercado é muito dinâmico. Nós, de alguma forma, somos concorrentes do nosso fornecedor de matéria-prima, que é uma multinacional, que é uma empresa enorme, que realmente é uma empresa genuinamente brasileira, mas é uma empresa que trabalha com uma commodity, que fabrica, no caso, o tarugo de alumínio para que possa ser processado e transformado em um produto para que seja vendido no mercado. Então, esse nosso fornecedor também atua no nosso cliente direto. Então, olha que coisa bem legal, como é bem dinâmico o mercado. Eu estou te dando esse exemplo, depois em outros vídeos nós vamos falar do varejo também, e no varejo existe também essa questão. Ah, mas tem empresas do varejo que não trabalham diretamente com o consumidor. Legal, né? Vamos observar o seguinte,
Não, existem algumas marcas, tem marquinhas que são, né, parece um vestinho assim, tem outras marquinhas que parecem um rabinho de raposa, enfim. Essas marcas possuem lojas próprias. Essas lojas próprias são franquias ou compradas ou algum empreendedor que fez o negócio, mas usando aquela marca. Então essa marca ela trabalha direto de fábrica, assim como a gente fala. Ah, mas a gente tem distribuidores que acabam tendo preço mais barato até de repente da loja de fábrica. E eu vou explicar por que isso acontece utilizando a, a questão da venda do perfil de alumínio também, do alumínio, né, dos perfis, que é a mesma, o mecanismo é o mesmo. O departamento, as vendas, ela é muito legal, essa questão dinâmica das vendas, ela é muito legal porque ela funciona das duas formas. Então, quando você vende de forma indireta, você vende para distribuidores. Esses distribuidores, eles compram produtos, estocam, faz estoques e através dos seus estoques ele atende os determinados e diversos segmentos de mercado. E isso acontece de uma forma mais dinâmica na construção civil. Por quê? Porque aí vem os diferenciais, né? É isso que é legal, é gostoso você observar isso. Os diferenciais. E aí, por que aquele cliente, por que aquela empresa, aquela loja, aquele varejo ou aquela distribuição, no caso do alumínio, ela vende mais barato de repente do que a fábrica? Porque ela compra quantidades maiores. Lembra-se, aquela faz parte do comércio. Se você comprar mais, aumenta a sua capacidade de barganha, de negociação, e a partir daí você consegue fazer mais negócios. Você consegue diminuir preço, você consegue fazer com que o seu cliente tenha mais vontade ou mais capacidade, ou tenha mais, né? Porque o preço é mais barato, porque de repente a entrega em volumes menores. No caso, por exemplo, do alumínio, voltando ao alumínio, eu estou colocando o alumínio como exemplo, mas percebam, né? Se um serralheiro que faz a janela da sua casa, de alumínio no caso, ele vai precisar comprar pequenas quantidades para fazer a janela, uma gama de janelas, 5, 6, 7, 10 janelas, seja lá portas, janelas que vai na sua casa, ele vai precisar de menos barras de alumínio para poder fazer comprar, menos quilos de alumínio para poder fazer e entregar a obra para você. O que acontece? Ele vai comprar numa distribuição. Se ele vier comprar na fábrica, nós vamos trabalhar com volumes diferenciados, com volumes maiores, e a partir daí, quando ele tem volumes maiores, ele não consegue ter um preço melhor, ele não consegue fazer com que o poder de barganha dele seja tão grande assim. Então, existem várias situações aonde os clientes, de repente, nos ligam e falam, olha, ou procuram um representante, um vendedor, e aí fala, olha, o preço de vocês está mais caro do que na revenda. E aí a gente entende e tenta passar para ele. Sim, porque eles são clientes nossos, eles têm um volume grande de negociações e esse volume ele traz realmente uma diferenciação nos preços que eles estão pagando no mercado, que eles estão pagando onde a gente vende. Então, isso é muito comum e muito importante. Por quê? Porque nós temos no mercado todas essas possibilidades de vender direto para o consumidor final ou para o consumidor que vai industrializar o produto e vender para o consumidor final, ou nós temos a condição de vender na distribuição e a distribuição vai distribuir, como o nome já diz, distribui no mercado de uma forma em quantidades menores. E aí nós temos também o outro lado da moeda, onde algumas distribuidoras, por ser grandes, por ter grande poder de negociação, de barganha, elas concorrem diretamente conosco em clientes de grande porte. Então, nós temos revendas que são muito bem estruturadas, inclusive com departamentos técnicos,
e que ela faz a negociação direto com construtoras, com grandes serralheiros, né? No caso do alumínio na construção civil, que eu estou dizendo para vocês. Agora, existem outros segmentos de mercado que eles nos dão a possibilidade de atender esse cliente final direto ou, né, o indireto, que na verdade eles vão industrializar o produto e vender no mercado. E aí o que acontece? Qual a grande aula, a grande possibilidade? Porque nós temos de repente uma entrega mais rápida, nós temos volume, nós temos uma liga diferenciada que o cliente precisa, nós podemos cortar as barras de uma forma diferente, que não é o objetivo ali, não é transitar, não é fazer com que realmente a coisa gire de uma forma tremenda e rápida. Na verdade, o objetivo nesse momento é que tratemos o cliente de uma forma bem personalizada. Então, é muito bacana quando você tem essa possibilidade de colocar no cérebro do seu cliente que ele trabalhando conosco, ele vai ter um diferencial com relação a atendimento, com relação ao material que ele precisa, a uma certificação que está na mão da gente para poder fazer com que o cliente tenha realmente uma credibilidade naquilo que ele está fazendo negócio, com quem ele está fazendo negócio. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha opções de oferecer ao mercado diferenciado de uma forma bastante legal nesse sentido. Nós temos também clientes que, mesmo sendo as distribuições, elas acabam também concorrendo conosco nesses clientes que são personalizados. Mas é uma tendência que o mercado está aí para todos, é assim que a gente chama. Então nós temos clientes nossos que concorrem conosco e nós concorremos com os nossos fornecedores, porque esse dinamismo é bastante grande. E por que os fornecedores eles têm uma linha no caso do alumínio, ele tem uma linha direta de concorrência, por quê? Só concorre com ele quem também produz desde a matéria-prima, né? Daí no caso da extração do minério, né? Para poder fazer a transformação no material primário para poder vender no mercado. Então aí já são poucas empresas que podem trabalhar ou através da extração do minério para poder fazer o produto, ou através de reciclagem, que é um outro mercado. Outro dia nós falamos um pouco sobre isso, que são produtos recicláveis. Quantos produtos no mercado hoje não são recicláveis? Não faz com que realmente você pegue o que era lixo, o que virou, entre aspas, lixo, transformou e colocou no mercado novamente como um produto de primeira linha. Você fazendo algumas correções, porque faz parte do processo ter correções para que efetivamente você venda no mercado um produto com qualidade, que você tenha condições de atender o que os clientes pedem e precisam para fazer qualquer negociação. Então, é muito legal, é muito dinâmico tudo isso acontecer. Isso acontece em qualquer situação, em qualquer mercado. Se você for comprar no varejo, quando você compra nas grandes magazines, você tem um preço diferente de uma loja pequena de bairro que ainda existe, que ainda está aí fazendo negócio. E qual o diferencial da loja pequena de bairro? Ela precisa personalizar, ela precisa te personalizar. Eu tenho amigos que eles têm lojas pequenas de bairro, por exemplo, de móveis, e ainda trabalham com móveis há muitos anos, e não são marceneiros, não. Eles trabalham e fabricam e vendem móveis, mas é uma fábrica de grande escala, tudo. E como é que ele vai concorrer com, por exemplo, essas lojas, esses grandes magazines? Porque ele vai concorrer de uma forma diferenciada, onde ele vai criar personalização para o cliente dele. Olha, de que forma você quer, que cor você quer, que tamanho você quer, como é que você quer, em que parede você quer. Eu posso, de repente, fazer despadronizado. Porque o que é padronizado, aquilo que é feito e vendido, feito para fabricado e vendido em grande escala, é padrão, como já diz o nome. É padrão. Você vai na loja e vai comprar aquilo que é padrão. O que for
personalizado, que for padronizado dessa forma, e o que for personalizado vai fazer com que você tenha uma diferenciação nas negociações que você pode trabalhar. E é aí que entra o grande motivo, a grande motivação de você continuar no mercado e trabalhando. Por quê? Porque o que é personalizado, a tendência é que você tenha um preço melhor. Ou se você não tem, você está perdendo dinheiro, né? Porque eu vejo também isso também no mercado. Eu vejo empresas que, de certa forma, elas acabam vendendo o produto num preço barato, por quê? Porque ele quer concorrer, ele quer entrar no mercado, ele quer fazer, ele quer acontecer, e aí o que acontece? Ele vai lá, vende mais barato para poder entrar no mercado e acaba perdendo a possibilidade de ganhar dinheiro porque ninguém estava fazendo aquilo. Aquilo é personalizado, como já diz o nome. E aí você, quando tem algo personalizado, é fazer com que as coisas sejam diferenciadas dentro da sua empresa e com isso você vai ter mais gasto, não tenha nenhuma dúvida, porque acaba tendo um investimento maior dentro do seu negócio para que você possa atender de uma forma diferenciada aquele determinado cliente. E quando você atende de forma diferenciada, é o momento de você ganhar dinheiro, é momento de você fazer bons negócios, de você não vender barato, de você não querer concorrer com aquilo que você não é capaz. Ah, mas, pô, Marco, não tem jeito, eu preciso fazer isso, porque é dessa forma que eu consigo realmente fazer com que as coisas aconteçam na minha vida, e aí eu tenho que fazer a minha fábrica trabalhar, preciso pagar meus funcionários, preciso pagar a luz, pagar a água, pagar... Aí entendo tudo isso, né? Tudo isso é passível e faz parte do mercado onde a gente trabalha, em qualquer mercado que a gente trabalhe. Mas quando você não trabalha para ganhar dinheiro, fica muito difícil você depois retomar um mercado que você só baixou. Então preste atenção nisso. Clientes diretos, eles vão fazer com que você faça diferente para eles, mas você pode cobrar um diferencial porque eles também vão pagar, porque eles estão acostumados a negociar dessa forma. O cliente que é indireto, esse cliente que vai passar por alguém, esse cliente indireto, ele vai fazer com que você tenha como fazer e você vai ter realmente esse mecanismo de comprar, porque eles vão precisar comprar de repente de algumas revendas, de algumas distribuidoras, e a partir daí você vai ter que dar um preço mais barato, porque eles têm volume. Quanto mais volume eles tiverem, mais eles vão fazer com que você tenha uma necessidade, uma obrigatoriedade de negociar, de fazer negócio com ele. Então, se você é normal, como eu, que tem aquele cliente que liga para você e fala, olha, na revenda eu encontro mais barato, olha, eu fui numa distribuidora de repente de roupa, eu fui comprar e lá tá bem mais barato do que na sua empresa, que está escrito o nome, uma marca que vem, é, realmente você tem sua marca para defender, a marca está dentro dos seus valores, qual é a missão efetiva da sua empresa para que você consiga ganhar mercado, crescer cada vez mais naquilo tudo que você faz e que você oferece ao mercado. Então, tudo isso você vai ter aí, no caso, uma dinâmica aonde você vai ter informações para passar para o seu cliente. Porque o cliente, ele está sempre buscando o que é melhor para ele e muitas vezes, infelizmente, dentro de um processo de venda, o melhor para ele é preço. Mas quando você mostra tudo que você tem para oferecer, tudo que você tem de diferencial dentro do seu mercado e daquilo que você sabe que está vendendo, sabe que está negociando, você pode cobrar um pouco a mais, você pode cobrar um preço justo, você pode fazer uma política comercial, porque o cliente vai entender o seu diferencial, ele vai entender o momento que você está mostrando que você está se balizando por cima e a partir daí você vai ter condições de fazer negócio de uma forma diferenciada, cobrando um pouco mais, tendo mais lucratividade. E não vou dizer para você que aquele que dá rentabilidade, que você precisa girar, você tem que dispensar. Não, você tem que continuar com esse cliente, porque todos são importantes no mercado como um todo. Porque esta é a grande ciranda, a grande roda, o grande ciclo da venda.
Tudo isso está no cérebro do seu cliente para que ele, através do desejo, consuma dentro do que você pode oferecer para ele. O cliente quer atendimento, ele quer transparência, o cliente quer que você ofereça para ele só aquilo que você pode entregar com integridade e com honestidade. Vamos vender?